Vocês, por gentileza, pode abrir a palavra do Senhor em Mateus 24. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Mateus 24, versículo 11. Amém? Acharam? Amém. Glória a Deus. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. Pai amado e querido Deus, Pai, que não seja eu a falar, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo. Porque de mim mesma eu nada posso e eu nada sei. Mas o Senhor quer falar aos corações dos Teus filhos nessa noite. Senhor, transforma agora, Pai, os nossos corações em terra fértil, para que possa receber a Tua palavra, para que possa receber, meu Pai, essa palavra do Senhor como uma semente frutífera, Senhor, que encontrando a terra fértil vai brotar, Pai, e vai frutificar na época certa. Pai amado e querido Deus, esteja presente em nosso meio agora. Espírito Santo esteja presente no nosso meio agora. Que diminua a minha vida, mas que cresça agora o poder do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui na palavra de Deus, o próprio Jesus falando, que levantaria muitos falsos profetas. E que nesse tempo também o amor de muitos se esfriariam, porque esse amor, ele estaria sendo coberto pelo pecado, pela iniquidade, pela maldade. Eu estava lendo e estudando o Espírito Santo, desde quando o pastor me falou, escalou a gente para estar pregando. O Espírito Santo me falou isso, que por se praticar a maldade, o amor de muitos se esfriaria. E eu comecei a perceber até então, a partir de então, eu comecei a perceber e a prestar mais atenção em como anda o mundo, como andam as coisas, como que as pessoas estão. E eu confesso a vocês que eu fiquei assim horrorizada. Eu comecei a perceber que as pessoas hoje, que esse quadro que o Senhor nos mostrou aqui na Bíblia, é o retrato de onde nós vivemos hoje, do mundo que nós vivemos hoje. O amor frio, o amor de muitos se esfriará, por se praticar a iniquidade, por se praticar o pecado, por se praticar a maldade. E a gente está vendo hoje um amor frio. A palavra amor totalmente deturpada pelas pessoas, porque hoje existe um amor sem compromisso, hoje existe um amor que não tem compromisso com a família, que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso consigo próprio. Primeiramente, não tem compromisso algum com a palavra de Deus. Como a pastora Flávia pregou há alguns dias, as pessoas, então, fizeram um Deus para si próprio, um Deus que tudo perdoa, um Deus que tudo faz, um Deus que perdoa você em tudo aquilo que você faz, em toda a maldade, em todo o pecado que você faz, Deus perdoa você. Um Deus, irmãos, que você pode andar na iniquidade, que você pode andar na prostituição, que você pode andar hoje roubando pessoas, fazendo mal, maltratando pessoas. E esse Deus que nós construímos, que o mundo construiu, é o Deus que nós achamos que está conosco. É o Deus conveniente.
É o Deus da maldade. É o Deus que foi criado pela maldade da iniquidade do mundo, do pecado do mundo. Criou-se esse Deus que está tudo certo, que você pode fazer qualquer coisa, você pode estar aqui na presença dele, mas você pode andar errado. Você pode ouvir a palavra dele, você pode ser exortado por aquilo que você está fazendo, mas você vira as costas e continua fazendo a mesma coisa. E esse Deus aceita você. Esse Deus te dá todo amparo para você. Porque você não quer mudar. Porque você não quer aprender, porque você não quer obedecer. É o Deus da desobediência. Hoje nós estamos de uma forma, o mundo está de uma forma, que se você chamar a atenção de uma pessoa, e a palavra de Deus fala que Deus corrige aquele que o ama. Aquele que ama, Deus corrige. E se Deus te corrige através da palavra, é porque Ele te ama. Se a tua liderança te corrige, é porque te ama. Porque está vendo que você está caminhando para o inferno. Imagine caminhar para o inferno dentro da igreja. Porque hoje é exatamente isso que acontece. Cristãos estão caminhando para o inferno. O inferno está cheio de cristão. Eu vi um depoimento de uma pastora que entrou em coma e disse ela que visitou, que teve essa visão do inferno, e ali no inferno ela viu vários crentes no inferno. Porque são crentes que inventaram o seu Deus próprio. Foi crentes que inventaram aquele Deus que é amor. Mas não aquele amor que o Senhor nos ensinou, mas aquele amor que o mundo nos ensina. Continua no pecado, continua no erro, continua fazendo as coisas que desagradam a Deus, mas Deus, Ele aceita tudo. O Deus que nós inventamos, Ele aceita tudo. E nós, irmãos, estamos caminhando com esse Deus que aceita tudo. Porque o mundo caminha com esse Deus que aceita tudo. Quando nós saímos aí fora e vamos falar para alguém que está no pecado, sobre o pecado, exortando aquela pessoa do pecado que ela está, ela diz o seguinte: o meu tempo, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe do meu coração, que eu tenho vontade de acertar. Eu tenho vontade de fazer as coisas certas. Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu tenho essa vontade. Mas eu não faço. E eu quero dizer para você que o inferno está cheio de pessoas com vontades boas. Está cheio de pessoas com boas vontades de fazer, mas que não fazem, que conhece a verdade, que sabe o que pode ser feito, mas não faz. Eu tenho vontade. E às vezes chegamos e falamos, não, mas eu já contei a minha situação para o pastor Valério, para a pastora Débora, e eles conhecem a minha situação, e eles sabem que eu tenho vontade. Eu já contei para a pastora Célia, para a pastora Fátima, para os outros pastores, pastora Patrícia, elas sabem que eu tenho vontade, eles sabem que eu tenho vontade, que vai chegar uma hora, eu vou fazer a coisa certa. Mas não fazem. E entra ano e sai ano. E continua andando no pecado. Dentro da igreja, ouvindo a palavra, estudando a palavra. Mas com os ouvidos fechados, irmãos. Com o coração fechado. E não fazem. Aí quando nós falamos, o amor de muitos se esfriará. Ele fala, é mesmo, por isso que eu estou dentro da igreja, porque aí fora o amor está frio. Eu quero dizer para você nessa noite, que o amor pode estar frio em você mesmo, dentro da igreja. Ouvindo a palavra, mas não tomando nenhuma atitude de mudança. Não procurando agradar a Deus, não procurando fazer aquilo que Deus quer que você faça, não se consertando diante de Deus. Por isso que Jesus falava isso.
Terão muitos falsos profetas. Nos últimos tempos surgirão falsos profetas. Irmãos, falso profeta não é só aquele que entra no púlpito e vai pregar a palavra de Deus e não faz. Falso profeta é aquele que ouve a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, mas não faz a palavra de Deus, não cumpre a palavra de Deus. Esse é o falso profeta. E Jesus falava, haverão no mundo muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. E eles pregarão a palavra, eles ouvirão a palavra, mas eles não farão, eles não obedecerão a palavra. Por isso, o amor de muitos se esfriará. A palavra amor sendo deturpada. Nunca no mundo falou tanto em amor. Nunca. Você vai na internet e está falando de amor. Você vai na televisão e está falando de amor. Você abre uma revista e está falando de amor. Você pega um jornal, esse jornal está falando de amor. Nunca falou-se tanto de amor. Nunca falou-se tanto de amor. Mas também, nunca falou-se tanto. Nunca se fez tanto. Esse amor que mata. O amor que mata pessoas, que tira a vida de pessoas. Aí eu fiz isso porque eu amava. Irmãos, eu quero dizer para você que o amor que Jesus veio nessa terra nos ensinar é o amor que dá vida, não que tira a vida. É o amor que te dá vida. Jesus deu a própria vida dele em favor da minha e da tua vida, por amor de nós. Esse é o amor. Esse é o amor de Deus. Esse sim, nós temos que estar espelhados nele e buscando ele para a nossa vida. Existe hoje esse amor sem compromisso. Eu amo a Deus, mas eu não faço o que Deus me manda fazer. Eu amo Deus, eu amo estar na igreja, eu amo a palavra de Deus, eu amo quando o pregador vem e prega e o poder de Deus desce, eu amo o poder de Deus, mas eu não me conserto com Deus, porque o amor está frio, porque não é o amor que Deus ensinou, é esse amor que Jesus estava falando, por se praticar o pecado, por se praticar a maldade, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse amor para Deus é o amor frio. Eu estava estudando um pouco sobre a palavra amor. E amar é um verbo, né? Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais e eles amam. Eu era boa na escola disso, viu, irmãos? De verbo, conjugar verbo. Verbo amar. E o Senhor Jesus falou para nós, nos deixou a palavra de que nós devíamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. São 2 mandamentos. Ele pegou todos os 10 mandamentos e falou: novo mandamento vos dou, que amai a Deus sobre todas as coisas, e amai ao próximo como a si mesmo. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, a maldade e o pecado perdem a razão de ser na nossa vida. O prazer do pecado perde toda a razão de ser em nós. Porque o amor de Deus nos envolve de uma certa forma tão grandiosa, que perde, então, para nós, o prazer do pecado, o prazer da maldade, o prazer da enganação, da traição. Nós perdemos, porque o amor de Deus é maior do que tudo isso. O amor de Deus nos envolve de uma maneira tão grandiosa, tão maravilhosa, que o nosso eu,
nós acabamos deixando o nosso eu. O nosso eu não tem mais importância para nós, mas o que tem importância para nós é o amor de Deus na nossa vida. Aquele que não faz a vontade de Deus, aquele que só faz a vontade dele, mesmo sabendo qual é a vontade do Pai, aquele que só faz a vontade dele, sabe que está andando por caminho errado, sabe que está fazendo coisas que não agradam a Deus, mas ele não tem força e ele não se levanta para fazer a vontade de Deus. Esse não teve nenhuma experiência de amor para com Deus. Porque quando nós temos essa experiência de amor para com Deus, quando nós sentimos verdadeiramente o que é o amor de Deus, a nossa visão, ela muda completamente. Porque quando nós tentamos e queremos fazer a nossa vontade, é porque nós não estamos com a visão no reino. A nossa visão ainda está na terra, nas coisas da terra. Mas quando nós sentimos o verdadeiro amor, que é o amor de Deus por nós, dando e doando o teu filho amado, em favor da minha vida, para morrer, para derramar todo o teu sangue naquela cruz do Calvário, em favor da nossa vida, quando nós sentimos esse amor, para nós não existe importância mais nesta terra. Aos nossos olhos, a nossa visão se abre para o reino. Porque é isso que Deus quer. Deus quer te envolver com um amor tão grande que a tua visão mude, transforme. Queridos, o tempo não é nosso. 2018 está indo embora. Nós estamos hoje no penúltimo domingo de 2018. E tem pessoas aqui que continuam fazendo a mesma coisa que fazia em 2017. Tem pessoas que passou o ano inteiro ouvindo a palavra, sendo exortado por pastores, por líderes, sendo exortado por supervisores, mas continua com um amor frio, fazendo a tua vontade e não a de Deus. Eu quero te alertar. Moisés foi um homem que teve face a face com Deus. Moisés foi um homem que Deus trabalhou na vida dele e Deus conversava com Moisés. Deus vinha, descia lá no Monte Sinai e conversava com Moisés. Certa feita, Moisés quis ver Deus. E Deus falava: Moisés, você ainda não tem condição de me ver. Mas ele falava: Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver. E o Senhor protegeu ele na rocha e passou pelas costas. Então Moisés pôde ter visto a costa de Deus. Tamanha era a comunhão que Moisés tinha com Deus. Olha que comunhão. Conversava assim, tete a tete, como Adão. E um dia, Deus deu a tábua da lei para Moisés. Quem esteve aqui na terça-feira, a pastora Rose falou sobre isso. Deus deu a tábua da lei para Moisés. Quando Moisés desceu com aquela tábua da lei escrita pelo dedo de Deus. Quando Moisés viu a situação, quando Moisés viu a condição que o povo dele estava, Moisés se enfureceu e quebrou a tábua da lei. Moisés quebrou aquela tábua. Mas Deus deu a ele a segunda chance. Deus falou para ele assim: não, eu escrevo de novo. E lá na frente Deus escreveu tudo de novo para Moisés. Prepara as tábuas que eu vou escrever de novo. Deus deu segunda chance para Moisés. E Moisés acostumou. Moisés acostumou com a segunda chance. E quando Deus falou para Moisés assim: toca na rocha. Simplesmente toca na rocha. O tempo de Moisés estava acabando.
E Moisés não percebeu que o tempo estava acabando. E Moisés bateu na rocha. Moisés bateu a vara na rocha. E por causa disso, o tempo dele acabou. Deus falou para ele: você vai ver a terra prometida, mas você não vai entrar na terra prometida. E eu quero falar para você e te alertar nessa noite. A terra prometida de Moisés era aqui na terra. Mas a terra prometida para nós é lá no céu. A terra que Jesus falou, eu vou preparar. E eu vou voltar para buscar você. É lá no céu, não é aqui na terra, é lá no céu. E o tempo de Moisés, o tempo de entrar na terra prometida, seria pouco tempo, porque logo Moisés morreria. Mas a terra prometida que Deus nos prometeu é a eternidade. Então o teu tempo pode estar acabando. Porque acabou o tempo de Moisés. Moisés não percebeu que o tempo dele estava acabando. E desobedeceu a Deus. E bateu na rocha ao invés de simplesmente tocar na rocha. Ficou furioso, bateu na rocha. E o tempo dele acabou. Teu tempo pode estar acabando. Deus pode estar falando com você. E está falando para você. 2018 está acabando. Mas o teu tempo também está acabando. Tem pessoas, irmãos, que a gente orienta e essa pessoa fala assim: não, eu estou dando um tempo, no tempo certo eu vou fazer. Eu quero falar para você nessa noite, você do tempo certo. Você não é dono do tempo. Eu não sou dono do tempo. Dono do tempo é Deus. Jesus pode voltar e você vai ficar porque você está dando um tempo. E o dono do tempo é Deus. Nem Jesus falou e sabia o tempo que ele ia voltar. Ele disse na palavra dele: eu não sei o tempo, isso pertence ao Pai. Nem a ele que estava na terra sabia. Hoje ele já sabe, porque ele está lá na glória, ele está do lado do Pai. Hoje ele sabe, mas na época que ele estava na terra ele não sabia. Quanto mais nós. Hoje é o tempo. Agora é o tempo. Porque o amor está esfriando. As coisas estão acontecendo. O amor está esfriando. E você não está percebendo que o amor que está esfriando é o seu amor. Você está olhando o amor do outro que está esfriando. O amor do mundo que está esfriando. Mas às vezes o amor de você que está aqui, dentro da igreja, ouvindo a palavra, está se esfriando também. E eu quero dizer para você. Eu quero te contar uma história. Não sei se ela é verdadeira, mas ela é uma história que vem a calhar. Eu gosto muito da vida da águia. A águia me chama muita atenção. É um animal que me chama bastante atenção em tudo que ele faz. E tem uma história da águia que quando ela vai escolher a sua águia macho, que é aquele que vai viver com ela, aquele que vai criar as aguinhas, quando ela vai escolher, tem todo um ritual. Ela pega um graveto e ela sobe a 3.000 metros de altura e ela joga esse graveto. E aí as águias macho, que são os pretendentes da águia, então eles saem correndo, eles saem voando para poder pegar esse graveto. E ela fica olhando e percebendo como que ele procede, nessa altura de 3.000 metros, como que ele procede para pegar esse graveto. E na realidade é um só que pega o graveto. Aí depois ela vai baixando um pouco mais. Esse ainda não é o escolhido dela. Ela vai baixando um pouco mais, 2.000 metros, 1.000 metros. Né? E ela vai olhando como que procede a águia macho para pegar esse graveto. Aí, o final, ela coloca 150 metros do chão. Máximo 200 metros do chão, e ela joga esse graveto.
E aí, então, ela vê como que procede, tão próximo do chão, essa águia macho para pegar o graveto. E essa águia macho, ela pega o graveto, e essa sim, quando está próximo do chão, que pega o graveto, é a vencedora. É o vencedor, que vai, então, fazer par com essa águia. E aí os dois sobem junto e formam o teu ninho lá nas alturas, porque a águia, o ninho dela é nas alturas. Existe até uma dificuldade de estudar a águia, porque é muito alto onde ela faz os ninhos dela. E aí os dois constroem o ninho lá nas alturas, chocam os ovos. E quando a águia pequena nasce, o passarinho pequeno ele nasce, eles então buscam alimento e alimentam os seus filhos. E aí ele vai passando o tempo e os filhos vão crescendo. E aí então eles veem que toda a comodidade daquele ninho bem feito está tornando a águia pequenininha uma pessoa muito cômoda, né? um pássaro muito cômodo. E aí então eles começam a destruir o ninho. Aí eles começam a tirar a comodidade do ninho. E eles começam a destruir o ninho. Cada dia eles destroem um pouco. E as aguinhas pequenininhas vão vendo, que vão sentindo frio, porque onde eles fazem o ninho é frio, porque é alto, e vai sentindo frio, e aquilo vai incomodando as águias pequenas. Vai incomodando. Aí, como as águias não saem para voar, eles vão lá e eles pegam um peixe, um alimento, só que eles não levam mais para o ninho. Eles ficam a 5, 6 metros do ninho. E ali o casal de águia vai comendo o alimento. E o bichinho vai gritando, eu quero, cadê? Onde está? Por que meu pai não dá para mim? Mas eles não dão. Porque eles têm que sair do ninho e vir até esses 5 metros deles. Isso chama-se atitude. Atitude de sobrevivência. Mas eles têm que sair e eles têm que vir. Alguns saem e outros não. Alguns mais ousados saem dali e outros não. Aí você fala assim, conselho tutelar. Fala assim, nossa, mas que maldade para com a águia pequenininha. Ela tem que sair dali para buscar e ela vem toda atrapalhada, ela não sabe voar ainda. Ela vem toda atrapalhada para poder pegar o alimento na boca e voltar correndo para o ninho. No outro dia, eles colocam mais longe, 10 metros. Eles se colocam mais longe. E a águia pequenininha tem que ir lá de novo. E se ela cai, ela precisa bater as asas para voar. Mas o pai e a mãe estão de olho neles. Se eles caem, o pai vai buscar. Ele tem uma atitude, mas se ele cai, o pai vai buscar ele. Por isso que o pai foi treinado, por isso que a águia, escolher o seu companheiro, ela treinou ele antes para ver se ele tinha atitude de pegar algo que estava caindo lá embaixo. Por isso. E aí, ele vai buscar. É ele que vai buscar. A hora que os filhos caem, porque saíram do ninho, ele vai buscar. Irmãos, você pode estar perguntando para mim, pastora, mas o que essa história tem a ver com o amor de muitos se esfriará? Eu quero dizer para você que o amor do pai é como o amor da águia. O ninho é construído quando você nasce. O pai construiu um ninho para você. O pai guardou você. Mas chegou a hora de você sair do ninho. Porque o ninho é perigoso. Porque o ninho, se você ficar nesse ninho, porque muitas águias permanecem no ninho. E aí elas morrem. Algumas saem, mas outras permanecem. E aí elas morrem no ninho. Porque o ninho, o predador está olhando para o ninho. E como você não sai do ninho,
Ele chega, ele se aproxima do ninho. E a mãe águia e o pai águia, ele está olhando para aquele que voou. Ele está tomando conta daquele que teve atitude e que voou, que está voando pela primeira vez. Então ele não está tomando conta do ninho, mas ele está tomando conta daquele que teve uma atitude, que se levantou e falou: mesmo assim, mesmo eu não sabendo, mesmo eu não tendo condições, eu vou fazer a vontade do Senhor. Mesmo eu não tendo, Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Mesmo eu não podendo nesse momento, eu estou aqui para fazer a tua vontade. É para esse que a águia, mãe e pai está olhando. E não para aquele medroso que ficou ali no ninho, que não saiu, que permaneceu no ninho. Quem está olhando para ele é o inimigo, é o predador. É aquele que vai causar a morte dele. Aquele está olhando para aquele ninho. E aí, irmãos, como nós temos livre-arbítrio, o Senhor nos deixa no ninho. Como eu e você tem livre-arbítrio, você pode sair, você pode não sair. A águia também tem livre-arbítrio, ela pode sair ou ela pode não sair. Mas eu quero dizer para você que a cada dia, a águia vai tirar um pouco da comodidade daquele ninho. Até aquele ninho acabar. Às vezes, você veio para Jesus, você entregou tua vida para Jesus e foi construído um ninho para você. Porque Jesus te acalenta. Jesus te coloca no ninho debaixo das asas e te acalenta ali. Mas Ele te ensina. Ele fala com você. Ele ensina o caminho que você deve andar. E aí, mas você fala: eu não quero sair daqui, eu quero ficar no ninho. Eu quero permanecer aqui. Eu estou dentro da igreja, está tudo bem. Eu não vou para fora. Eu não vou me arriscar. Está tudo bem na minha casa. Mesmo que eu esteja no pecado, mas está tudo bem. Está indo bem. Deus está ouvindo as minhas orações. Deus está atendendo aquilo que eu peço. Eu estou bem empregado. Meu trabalho está indo bem. As coisas estão indo bem na minha casa. Mas você não está percebendo que a cada dia o teu ninho está ficando menor. Porque Deus não te colocou aqui para ficar dentro do ninho, mas Deus te colocou aqui para você voar, porque o teu voo é alto. Ele quer que você faça grandes voos e saia desse ninho do medo, da comodidade, mas voe alto. O Senhor quer você voando alto. O Senhor quer você alto. O Senhor não quer que você fique encolhido dentro do ninho, porque no ninho começa a ter o quê? Inveja. O pecado começa a invadir o ninho e você não percebe. Inveja, sim, porque você está vendo lá, olha ali, aquele. Ele chegou no ninho depois de mim, mas bem depois de mim, e agora ele já está voando. Olha lá. Aquele que chegou, eu faz 10 anos que eu estou aqui. E aquele chegou agora, já é um líder de célula. Aquele chegou agora, já está estudando, já é um supervisor. Aquele chegou agora, já estudou e hoje já está pregando a palavra de Deus. E eu estou aqui encolhido no ninho, mas eu tenho muito mais tempo do que aquele. Mas aquele do ninho vizinho, ele simplesmente se levantou. E quando o pai falou para ele: vem filho, vem. 5 metros, filho. Vem, filho, 10 metros. Vem, filho, 20 metros, filho. Vem. Ele se levantou e foi. Mesmo cambaleando. Falando: eu não sei fazer direito. Eu não sei ir, pai, mas eu vou. E a hora que o pai falou: vai voar, filho. Voa, filho, voa alto. E ele falou: eu vou, pai, eu vou, porque eu confio que a hora que eu levantar um voo, se eu cair, o Senhor vai me segurar. Se você cair,
o Senhor vai te segurar. Mas se você permanecer no ninho, aí a inveja vai começar a atacar você. Por que aquele lá está? Faz 10 anos que eu estou na igreja, aquele lá já está com uma célula grande e eu não tenho nada. Por quê? Aquele já é obreiro. E eu faz um tempão que eu estou aqui. Ninguém me dá valor. Aí você fica no ninho, maldizendo, falando mal. Ninguém me dá valor. O pastor não me valoriza. O pastor valoriza só aquele lá, chegou depois de mim. Olha onde é que ele está. É porque você está no ninho. Aquele voou, levantou voo alto, mas você permaneceu no ninho. Você ficou com medo. E ficou lá no ninho. E aí, a cada dia, o ninho vai ficando menor. Porque você vai crescendo, irmãos. Não é mais para você ficar no ninho. É para você se levantar. Para você tomar uma atitude. É para você voar. Aquele que permanece no ninho, ele morre. Se você permanecer no ninho, você vai morrer. Mas quando você se levanta, não é fácil se levantar, não é fácil sair do ninho. Eu creio que as águias, eu fui até ver se tinha alguma imagem dessas águias saindo do ninho, meio assim, mas eu não achei. Mas eu achei a imagem da tartaruga, quando ela sai do ninho, onde ela fica, onde ficam os ovos, ela sai tudo andando meio assim, e pega, as perninhas arrasta na areia, e vai tudo desconjuntada, tudo assim. Mas a hora que ela chega perto do mar, irmãos, aí o mar leva ela. O mar leva ela. Ela nem precisa se esforçar mais. O próprio mar leva ela. Mas para ela chegar no mar, ela tem uma trajetória difícil pela frente. Porque ela não conhece. Ela não sabe direito. Mas ela sabe que ela tem que ir rumo ao mar. Ela sabe disso. E você sabe que você está caminhando rumo ao reino de Deus. E para você caminhar rumo ao reino de Deus, você tem que ter algumas atitudes. Você tem que sair desse ninho. Você tem que se levantar e sair desse ninho. Eu vou te fazer uma pergunta: o que está te prendendo nesse ninho? O que te prende? Qual pecado te prende nesse ninho? Qual medo está te prendendo nesse ninho? O amor de Deus tem que tocar você para que você se levante desse ninho e vá fazer aquilo que Deus quer. O teu coração tem que abrir para o amor de Deus. Porque a partir do momento que você sente o amor de Deus, esse ninho fica muito pequeno para você. E você se levanta e vai voar. Porque o Senhor quer que você dê voos e voos altos. A palavra de Deus fala que o Senhor nos colocou aqui nessa terra por cabeça e não por cauda. E se você está sendo cauda, é porque você ainda permanece naquele ninho, sentado, com medo de se levantar e voar no rumo do Senhor. Saia deste ninho. Saia. Tome uma atitude. 2018 está indo embora. Faça coisas novas. Queira coisas novas. O ano da bondade, que é 2018 ainda, e eu creio na bondade do Senhor em todo o tempo. E hoje Ele está te falando isso, porque a bondade dEle, Ele está tentando usar a bondade dEle na tua vida, mas quem não está deixando é você, porque você construiu um ninho para você. Um ninho de medo. Um ninho de prostituição, às vezes. Um ninho de vício. Irmão, se você permanecer no ninho, tudo isso vai chegar naquele ninho. É por isso que o pai e a mãe águia tenta tirar o filho
o mais rápido possível daquele ninho e colocar o filho para voar. E Deus está querendo te tirar desse ninho, desse emaranhado que foi você que construiu. E você tem medo. Você não se levanta. E o Senhor está falando, levanta, filho meu. Levanta, igreja minha. Porque a hora que você se lançar, se você cair, eu vou te segurar. Se você cair, Deus vai te segurar. Não tenha medo de cair. Mas se você permanecer no ninho, esse ninho pode ser balançado. Porque o Senhor permite, sim, balançar esse ninho. Porque o Senhor faz de tudo, Ele te chama, Ele fala, Ele te exorta através da palavra, mas você permanece no ninho da comodidade, no ninho da religiosidade. Não, eu vou na igreja todo dia, para mim está bom, mas eu quero te dizer que se Jesus voltar e encontrar você nesse ninho da perdição, você ficará na terra. Você não subirá. Você permanecerá na terra. Olha, irmãos, tem pessoas que constroem um ninho chamado avareza. Está na igreja há tanto tempo, tantos anos, mas não é dizimista. Porque ele é avarento. Ele construiu, então, o ninho da avareza para ele. Né? É tudo para mim. Né? Imagina que eu vou dar meu dinheiro lá para o pastor. É tudo para mim. Eu posso lá, no máximo, dar uma oferta. Mas dízimo de jeito nenhum. E está na igreja há tantos anos. E está no ninho da avareza. E eu quero te dizer que se o Senhor voltar e você ficar por causa da tua avareza, você pode ficar nessa terra. E aquele que tem aquele amor por as coisas materiais, eu quero te dizer que quando Jesus voltar, você vai embora e as tuas coisas vão permanecer aqui. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai com Jesus, ou você fica aqui para tomar conta das suas coisas, daquilo que é teu. Tem gente que ama mais o carro do que o filho. Se o filho encostar no carro e dar uma riscadinha no carro, ele bate no filho. Eu já vi pai matar filho porque riscou o carro dele. Se você quer ir com Jesus, todas essas coisas vão ficar. Teu carro vai ficar. Tua roupa vai ficar. Tudo que é teu, tudo que você construiu, tua casa vai ficar. Por isso, quando você sai do ninho da avareza, você enxerga o reino de Deus. Você enxerga a tua casa lá no reino do céu, aonde Jesus foi construir. Aonde Jesus... E aí você se torna uma pessoa melhor. Você se torna uma pessoa com mais amor. Não que esse amor frio, sem compromisso, mas é uma pessoa que olha do lado, vê a necessidade do irmão, vê o que o irmão está passando, vai lá, socorre seu irmão a qualquer hora. Saia do ninho que você construiu. Qual o ninho que você construiu? Qual o ninho que você está? O que te atrapalha? Você ampliar sua visão e ver o reino do céu. O que está te atrapalhando para você crescer? O que atrapalha o voo? O que está pesando em você? Que você tem que ficar ali encolhidinho no ninho e não sai desse ninho de jeito nenhum, porque você não pode voar. Porque se você voar, você vai cair, porque está pesando. O que é isso? O que é que pesa em você? O que é que está fazendo você ficar ali? O que é que faz com que você não cresça espiritualmente? O que é que faz com que você dê um passo para frente e depois você vai dar 10 passos para trás?
e volta no ninho de novo. Qual é o medo que está fazendo você voltar da onde você saiu? Deus tem te chamado. Deus tem feito como uma águia, como um casal de águia. Vem que eu tenho alimento para você. Vem que se você cair, eu te pego no colo. Vem. E você dá até 2 passinhos para frente, mas depois o medo te faz voltar para trás. Ou o pecado que você está te faz voltar para trás. Ou a visão que você ainda não tem te faz voltar para trás. Porque você só está enxergando ali. E hoje Deus te chama para enxergar mais alto. Hoje Deus te chama para enxergar onde Ele quer te colocar. Onde Ele quer que você vai. Hoje Deus te chama e fala: vem filho meu, filha minha. Saia desse ninho pecaminoso. Saia daí que eu tenho grandes coisas para você. Saia daí que grandes coisas eu vou fazer na sua casa. Grandes coisas eu vou fazer na tua família. Grandes coisas eu vou fazer no teu trabalho. Sai, filho meu, não tenha medo. Não tenha medo que eu estou com os braços abertos. Se você cair, eu pego você, eu seguro você. Não tenha medo, igreja. 2019 é o ano do sonhador. Mas se você permanecer no ninho, teus sonhos estão mortos. Teus sonhos estão mortos. Porque o ninho não te dá visão. O ninho acaba com teus sonhos. Porque você não enxerga além do ninho. Mas quando você sai, quando você confia, quando você tem fé e você confia em Deus, que Deus vai estar ali, que Ele vai, se eu cair, eu vou ser segurada por Deus. Se você cair, o Senhor vai te segurar. O Pai vai te segurar. Não tenha medo, queridos. Não tenha medo de se lançar. Não tenha medo, porque o Pai está te esperando. Se o Pai falou para você, venha. Se o Pai te chamou, venha. É para você vir. É para você tomar uma decisão. É para você se levantar. Irmãos, tem cristão que está nem com a carinha para fora do ninho assim. Ele tem tanto medo. Ou ele está tão emaranhado naquele ninho, que ele não põe nem a carinha para fora. Ele só enxerga o que está em volta dele. Mas ele não está vendo que aquele ninho está nas alturas. Que a hora que ele sair dali, ele vai voar. 2019 é o ano do sonhador. Saia do ninho, porque só saindo do ninho você pode voar. Saia do ninho do vício. Tem gente que fala, eu não posso, porque, nossa, eu tenho vício, eu fumo. Mas aí acha que o vício é maior que ele, porque ele construiu esse ninho em volta do vício ali, e ele fica só olhando o vício, aquilo que vai acontecer com ele. Se ele sair, ele tem medo de caminhar até onde o Pai está chamando. Tem gente, irmãos, que o Senhor tem falado. Saia desse trabalho e abra um negócio próprio para você, porque eu vou estar te segurando. E a pessoa tem medo de se arriscar. Não, o ninho está muito alto. Eu posso me arriscar e eu posso ficar, não vou. Mas nesta noite, o Senhor tem falado no meu coração e no teu coração. No penúltimo domingo de 2018, o Senhor quer falar aos nossos corações. Saia do ninho que você construiu e venha voar mais alto. Venha voar alto, venha voar. Se essa palavra tem tocado no fundo no teu coração, eu gostaria que você se colocasse de pé.